Eu não devo estar na cabeça dos homens, eu não devo ser chamado pelos homens. Escuta bem, Kadosh. Queres interferir no meu destino? Há milênios procuro me afastar de ti para que em mim surja um novo nome. Há milênios procuro a ideia que perdi. Não era nada que se parecesse contigo. Ando atrás desse sem forma, desse nada que repousa esperando o meu sopro. E cada vez que me chamam, a matéria que sou estilhaça. Por que me procuras, Kadosh, se eu mesmo me procuro? É como se a pedra de repente se pusesse a andar atrás de ti. Como se a pedra te segurasse as vestes cada vez que tentasses matar a tua sede numa fonte inesperada. Uma fonte esplêndida e absurda, de repente num vazio infinito e calcinado. Eu ando em luta contigo há milhões de milênios. Volto-me e o teu rosto é sempre o mesmo. O seu olhar é um ninho de perguntas. Tua boca, um ruído de gonzos e guitarras. Nada sei do que esperas de mim. Deixa-me em paz, para que em mim surja um novo nome. Para que a ideia se incorpore a mim, uma que num átimo vislumbrei, mas escapou-me. Ai, abastado, acuminado, labioso Kadosh. Teu nome há de ficar gravado sempre sobre o rastro do que vai à frente de ti. Tu, Kadosh, homem fora do tempo, perseguindo quem se persegue desde sempre, perseguindo a eternidade. Então não vês, homem infeliz, que o grande perseguido avança, vai indo ao encontro da rosácea do sono e avança recuando. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Kadosh, da Hilda Hilst. Eu li este livro para minha meta literária deste ano, caso você não saiba quais são os outros livros constantes nessa meta, eu vou deixar o link para o vídeo lá embaixo para que você possa conferir. E eu não sei por que razão eu demorei tanto tempo para ler essa coisa maravilhosa aqui, que se tornou o meu livro preferido dessa autora, apesar de ter sido o livro mais difícil dela que eu li até então. Então, apesar de reconhecer aqui, né, de ter a humildade de reconhecer que eu não entendi nem metade do que eu deveria ter entendido dessa leitura, o pouco que eu entendi fez com que eu me apaixonasse perdidamente pelos 4 contos reunidos aqui. Talvez por conta disso, ou talvez por conta da importância deste livro mesmo, eu estou julgando que esse seja o livro central dentro da obra da Hilda Hilst. E quando eu estou falando da obra dela, e isso é bom deixar claro desde o início, eu estou me referindo à prosa porque eu não conheço tanto da poesia dessa autora. Mas enfim, eu estou considerando este livro como sendo o seu livro mais importante, a sua obra central, porque aqui estão os principais temas que vão ser destrinchados pela Hilda Hilst ao longo ali de todos os seus outros livros e textos em prosa, com exceção, talvez, daquela tetralogia erótica, tal, enfim. Eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando os 3 livros em prosa, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Mas o fato é que os grandes temas que vão estar reunidos aqui também vão reaparecer aqui nesses outros livros da Hilda Hilst, como é o caso, por exemplo, do Tu Não Te Moves de Ti, da Obscena Senhora D, do Com Meus Olhos de Cão, do Estar Sendo Ter Sido e do Fluxo Floema. Todos esses livros já tem vídeo aqui no canal, alguns deles eu estou pensando em refazer, mas enfim, ler Hilda Hilst é uma coisa que exige um certo fôlego, então ainda estou pensando como é que eu vou fazer isso. Mas enfim, o link para todos esses vídeos, de qualquer modo, vai estar lá embaixo, certo? Primeira coisa que eu acho que vale a pena eu comentar com vocês é sobre o título, né, deste livro aqui, que essa palavra Kadosh é uma palavra em hebraico que significa sagrado, aquilo que é sagrado. Só que Kadosh é uma palavra que ela é composta por um radical, que é essa palavrinha aqui, essas 3 primeiras letras que são Kad. E Kad significa em hebraico separado. Então veja que essa palavra Kadosh ela tem essa dualidade de ser algo sagrado, porém de ser algo apartado dos demais,
o que de certa forma uma coisa acaba se relacionando com a outra. Mas enfim, a Hilda Hilst, ela vai trabalhar muito bem com essa duplicidade nesse termo ao longo dos 4 contos aqui que compõem esta coletânea. E essa duplicidade aparece mesmo quando a gente pensa, por exemplo, que apesar de ser uma palavra hebraica, ela está escrita com o alfabeto romano. Então não me parece à toa essa brincadeira que a Hilda Hilst faz aqui, e que vai reaparecer aqui, como eu falei para vocês, ao longo de todo o texto, de todos os textos. Se eu tivesse que falar assim, um tema central de toda esta obra aqui, talvez seja a busca por Deus e o quão complexa pode ser a relação entre o ser humano e essa divindade. Isso porque chegar a Deus representa aqui dentro deste livro e ao longo de toda a obra da Hilda Hilst. Chegar a Deus representa constatar a passagem do tempo e todos os sinais que o tempo deixa na gente, ou seja, constatar a passagem do tempo e o envelhecimento. Chegar a Deus representa a solidão, né, ou faz com que a pessoa recaia ali na solidão e no desespero diante de uma realidade que parece ter sido feita contra nós, contra os seres humanos. Chegar a Deus representa a perda da sanidade em textos como, por exemplo, aqui, o Com Meus Olhos de Cão, principalmente, isso vai ficar bem claro. Mas isso também vai ser tratado aqui no Kadosh. E por último, mas não menos importante, talvez esse quarto ponto seja aqui o ponto mais relevante dentre todos os outros que eu fui elencando para vocês agora. Procurar Deus significa perder a unidade. E essa ideia da perda da unidade do indivíduo fica muito claro quando a gente observa aqui o desenvolvimento dos 4 contos. Então já fica uma dica que eu dou aqui para vocês. Leia esses contos em ordem. Apesar de aqui nesse vídeo eu comentar eles fora da ordem que eles estão, eu julgo que seja necessário você fazer uma leitura cronológica deles, porque existe toda uma questão argumentativa por trás desses contos. Então justamente por isso eu recomendo aí uma leitura em ordem deles, certo? Mas enfim, como em toda a prosa então da Hilda Hilst, né, como em toda a prosa dessa autora, há aqui uma multiplicidade de vozes que vão, neste caso aqui, né, no caso deste livro, apagando todos aqueles contrastes entre o material e o transcendental, entre o profano e o sagrado, entre o humano e o divino. Tanto é assim que as personagens centrais de todos esses 4 textos aqui, elas vão sair em busca de Deus, cada uma à sua maneira aqui, né, à medida em que os textos avançam. E essas personagens vão aos poucos percebendo que a presença de Deus no mundo se dá justamente pela sua ausência. Isso em um processo muito gradativo que só que se concretiza de fato quando a gente vai chegar lá no último conto. Daí a importância de você ler esses textos aqui na ordem em que eles aparecem. Porque como eu disse para vocês, é como se os 4 eles fossem contando uma mesma história pra gente, só que sob perspectivas diferentes, ainda que não seja a mesma história, ok? Mas enfim, então como eu falei para vocês, esses personagens todos saem ali em busca de Deus, e essa busca só vai de fato chegar ao fim quando a gente chega aqui nesse último conto dessa coletânea. Então, por mais que se acredite em Deus aqui, né, por mais que esses personagens acreditem em Deus, eles têm consciência de que Deus nunca se mostra ao homem. Isso porque tudo que o homem tem, quando eu estou falando de homem aqui, eu estou falando de ser humano, tá? Mas enfim, tudo que o ser humano tem então, para sair em busca da divindade, são os seus sentidos e as suas limitações. E isso vai ficar muito claro aqui nos vários embates que a gente vai acompanhando à medida em que esses textos avançam. Então, a grande questão aqui proposta pelo Kadosh é como alcançar o divino, como alcançar Deus sem se despregar da matéria, e é basicamente sobre isso que eu vou falar aqui ao longo deste vídeo. O conto que abre essa coletânea então se chama Águida, e nesse conto nós temos então um narrador em segunda pessoa se dirigindo a essa personagem título. E daí nós podemos partir de 2 linhas interpretativas. Nós podemos pensar nesse narrador enquanto um outro personagem que está conversando com ela, mas a gente também pode pensar nesse narrador como a própria Águida falando alguma coisa para si própria. Então, esse daqui vai ser o único conto dentre esses 4 aqui
em que se observa, ainda que de um jeito profano, através principalmente do incesto, a unidade entre as personagens. Tanto é assim que as vozes dessas personagens, os discursos, os diferentes discursos dessas personagens aqui neste primeiro conto, vão por vezes se confundir. E esses próprios personagens vão, em alguns momentos aqui deste primeiro texto, se trocar de lugar um com o outro. Então, o pai tem um determinado momento em que ele é o pai, mas tem um determinado momento em que ele é o amante, tem um determinado momento que esse amante é a mãe, tem um determinado momento em que a mãe é o pai, e assim por diante. E a Águida também, ela vai mudando de posição aqui à medida em que o conto avança. Então, essas posições intercambiáveis desses personagens não me parece que seja à toa, mas sim uma consequência direta dessa unidade que vai acabar, enfim, fazendo com que eles se tornem um só. Então, essa ideia de unidade, que vai ser uma coisa muito importante ao longo de todo o livro, mas principalmente aqui neste primeiro conto, de uma maneira mais explícita, o que eu ia falar? Assim, essa ideia de unidade, ela vai se ligar à grande preocupação dessa personagem título aqui, a grande preocupação que vai mover todas as ações da Águida, que é a relação do ser humano com a passagem do tempo e com as consequências da passagem do tempo. Então, segundo a argumentação aqui dessa personagem, o modo linear de entender o tempo vai acabar evocando uma ideia de mudança. E essa ideia de mudança não tem espaço quando a gente pensa na unidade que vai envolver aqui as relações de todas essas personagens. E daí, pensando aqui em um modo de ligar toda essa discussão sobre o tempo a essa busca da personagem central por Deus, como eu estou defendendo aqui, basta que a gente pense que Deus está fora do tempo. Portanto, para Deus, o tempo não existe. Deus não é afetado pelo tempo porque Deus é uno, e Deus é uno porque Deus é eterno. Então veja que, ao buscar obsessivamente pela juventude, essa personagem título, ela está buscando obsessivamente pela eternidade, portanto, por uma aproximação com Deus. Então a grande obsessão aqui da personagem título é lutar contra a passagem do tempo e contra a chegada do envelhecimento. Então, pensando nessa ideia da passagem do tempo e das marcas que o tempo deixa na gente, é como se esse tempo cronológico, esse tempo linear, que faz com que a gente perceba que nós estamos envelhecendo, esse tempo linear, ele deixa marcas no corpo da Águida. Já esse tempo circular, que é o tempo divino, ele vai acabar deixando marcas na mente dessa personagem. E essa duplicidade entre o tempo linear e esse tempo circular vai também auxiliar muito nesse processo dela em busca da divindade, em busca de uma relação com Deus. Isso acaba gerando nessa personagem, e mesmo no conto, quando a gente pensa na estrutura dele, isso acaba gerando uma circularidade nesse texto quando se chega principalmente aqui à cena final desse primeiro conto, que eu não vou falar qual é, mas enfim, quando você chega no final, é possível entrever uma série de questões que já haviam sido postas desde lá no começo, o que evidencia essa circularidade, o que novamente vai evocar toda essa discussão ali que está sendo posta sobre o tempo. Então, a Águida aqui, essa personagem central do conto, ela sabe que existe um jeito, e eu não vou falar que jeito é esse, mas enfim, ela sabe que existe um jeito de voltar a ser jovem e de deter a ação do tempo. E quem contou esse jeito, quem revelou esse jeito de deter a ação do tempo para ela foi o pai. Daí você sempre tem que ter em vista que, para uma sociedade cristã, a imagem do pai sempre se liga lá à imagem de Deus, ou a imagem de Deus é que se liga à figura paterna, enfim. Mas sempre tem em vista essa ideia do pai aqui como sendo quase que uma alegoria para Deus. E você pensar na figura do pai como uma alegoria para Deus, ao mesmo tempo em que é uma coisa que vai nortear várias das discussões aqui presentes nesse primeiro conto, é uma coisa muito chocante quando você pensa naquela relação incestuosa que eu falei para vocês no começo desses meus comentários sobre este conto. Então, enfim, sendo o tempo, então, uma das grandes engrenagens que vai movimentar essa narrativa, a gente vai observar aqui também todo um jogo que vai ser constante com o passado e com a memória, que vão ser constantemente negados, uma vez que ter um passado significa se inserir
em uma lógica linear de tempo. E é justamente daí que vem a necessidade dessa personagem título aqui de apagar o passado e a própria memória. Isso vai estar presente desde o início do conto, principalmente aqui em um trecho da página 18, em que é dito o seguinte: é preciso esquecer o tato, o adorno, as argolas de ouro. É preciso esquecer. Esfaqueia a memória. Não, nunca sentiste nada, e muito menos agora. Nada sentes. Agora será sempre o abismo. Espio lá no fundo. Então veja que essa ideia do abismo que está presente aqui nesse trecho que eu li para vocês agora também vai ser uma coisa que vai aparecer com uma certa recorrência aqui nesse livro, e mais para frente eu vou dizer o porquê. Mas enfim, então perceba que essa ideia do tempo ela se liga muito bem a essa tentativa da personagem de apagar o próprio passado para que ela consiga de fato estar fora dessa lógica linear que vai reger ali todas as vidas das outras pessoas ao seu redor. E daí você deve estar pensando, muito bem, mas onde é que entra Deus em toda essa história? Ora, Deus é eterno, portanto Deus é a ausência de tempo, como eu falei para vocês. Então, buscar a juventude é uma grande metáfora para se aproximar aqui de Deus, para se aproximar da divindade. Então, se unir a Deus, e essa união é uma união não apenas espiritual, mas uma união carnal, se é que você me entende, se unir a Deus seria se inserir em toda essa lógica da eternidade. E daí você começa a entender o porquê da recorrência aqui, por exemplo, da temática do incesto nesse primeiro conto, que é um incesto que acontece ali entre o pai e a filha, e daí você tenha sempre em mente do pai enquanto ali uma forma de representar Deus e essa coisa toda. Agora eu poderia muito bem seguir o meu próprio conselho aqui e falar para vocês do segundo conto, mas eu não vou fazer isso e vou falar do terceiro, porque o terceiro conto também se chama Águida. Então essa homonímia entre esses dois textos indica não apenas uma provável continuação entre os contos, o que acaba se confirmando quando a gente fica sabendo que o segundo conto se passa no mesmo lugar que o primeiro, só que alguns anos depois, então perceba que essa ideia da continuidade está aí presente. Mas essa homonímia, ela também indica que há uma relação de espelhamento, uma relação de duplicidade entre esses dois contos, e isso também é uma coisa que vale a pena você prestar atenção quando você for ler aqui este segundo conto. Mas enfim, o segundo conto, também chamado Águida aqui, né? Ele vai falar da história dessa moça que tem fama de feiticeira ali junto às pessoas que moram na aldeia em que se passam aqui as ações desse segundo/terceiro conto. Essa moça ela tem fama de ser feiticeira justamente porque ela vive em constante contato com coisas sobrenaturais, e daí você vai ter que ler o livro para saber que coisas sobrenaturais são essas. Mas enfim, esses boatos eles vão começar a aumentar ainda mais depois que ela acaba se trancando por 13 dias ali dentro da própria casa para construir uma sombra, como se espalha ali entre os boatos nas vizinhanças. E mais do que isso, algumas pessoas começam a dizer que acabaram vendo a Águida acompanhada por um anjo muito bonito que, segundo dizem ali as más línguas, ou seja, teoricamente, teria engravidado essa moça. Então veja que aqui nesse segundo conto há uma comunhão total entre o humano e o divino. Tanto é assim que o humano e essa comunhão se dá por vias sexuais, porque afinal de contas a moça aqui está grávida de um anjo. Então, ela teve essa relação, a Águida ela teve essa relação com essa figura divina porque ela está procurando, assim como a primeira, pela imortalidade. E não só pela imortalidade, mas também pela anulação do tempo. Então veja que essas duas personagens elas compartilham de mais coisas para além do nome da casa e do vilarejo, enfim. Então, por conta de tudo isso e também pelo fato de que ela tem 3 amantes, as pessoas dessa vila onde ela mora acabam decidindo matá-la e jogá-la ali, enfim, numa fogueira para que ela pudesse arder e parar no mármore do inferno, esse tipo de coisa. E daí vem a grande questão, porque o interessante aqui é que
cada um desses amantes vê a Águida de um jeito diferente. É quase como se eles estivessem falando de três mulheres diferentes, mas na verdade, à medida em que o conto avança, a gente percebe que não, que se trata sim da mesma mulher. Só que o principal ponto que me parece aqui ser o central desse terceiro conto, né, também chamado Águida, o principal ponto do texto aqui talvez seja essa, me fugiu a palavra agora, essa intangibilidade da personagem título. A Águida, ela quase não aparece no conto, de modo que tudo que a gente fica sabendo dessa personagem acaba sendo por conta de um discurso que se constrói sobre ela. Então a gente só fica sabendo de todos esses detalhes da vida dessa moça por conta dos diálogos que acontecem entre esses três amantes que sabem que ela, enfim, os trai uns com os outros, né? E a gente fica sabendo de toda essa questão também por conta das vozes desses outros aldeões ali que estão planejando, enfim, matar a moça e jogar ela na fogueira. Ou seja, encontrar Deus aqui, que é o que acontece efetivamente com essa moça, lembra lá que ela acabou engravidando, né, de um ser divino? Então, encontrar Deus significa aqui perder a própria individualidade, como eu falei para vocês no início desse vídeo. Tanto é assim que o que a gente acompanha aqui neste conto é o esvaziamento da presença dessa moça chamada Águida. Então, ao longo de todo o texto, ela é quase como um fantasma aqui. Então, ela é muito intangível quando a gente pensa na corporalidade mesmo. E o mais interessante é que, em se tratando aqui de um texto da Hilda Hilst, é sempre bom lembrar daquele jogo entre os contrastes, né? Então, apesar de ser um texto aqui em que o corpo tem uma importância muito grande, afinal de contas nós estamos... E não é qualquer corpo, é o corpo de uma mulher, não é? Então, nós estamos falando aqui de uma mulher que tem 3 amantes, então é um corpo em liberdade. Só que apesar do corpo da Águida ser muito importante aqui dentro do conto, ele é um corpo intangível, a gente não consegue tocar nesse corpo, e isso também é algo muito interessante de se observar aqui nesse terceiro barra segundo conto. Agora, toda essa busca pela divindade vai se tornar ainda mais explícita quando a gente pensa no segundo conto mesmo aqui dessa coletânea, que é o conto que dá título aqui ao livro, ou seja, o Kadosh. Porque nesse segundo conto, o personagem título, que também se chama Kadosh, ele tem uma relação muito mais ambígua com Deus. E essa ambiguidade se dá porque esse personagem ele vai oscilar ali entre a adoração e o ódio, entre o amor e o medo dessa divindade, entre a total reverência e a total heresia, quando a gente pensa principalmente em um ponto muito específico desse conto que eu vou falar mais pra frente, mas enfim, vamos falar agora então sobre o Kadosh. Então toda aquela busca obsessiva pela juventude que a gente acompanha na Águida Primeira, ou mesmo aquela busca obsessiva pela anulação do tempo que a gente acompanha na Águida Segunda, acaba se convertendo aqui em uma busca pelo próprio Deus, ou seja, a figura de Deus nesse segundo conto aqui, né, no conto que dá título ao livro, acaba sendo muito mais, enfim, essa figura de Deus acaba se tornando muito mais explícita. Então, e esse Deus é procurado por esse personagem cujo nome indica uma identificação direta com a divindade, porque lembre-se lá, Kadosh significa sagrado. Então é justamente por conta disso que o personagem título aqui deste conto, ele vai acabar se confundindo com Deus, de modo que procurar pelo divino acaba sendo também procurar por si próprio. Então, só que aí nós temos um grande problema, que é o seguinte: Kadosh também tem aquele outro sentido que eu comentei com vocês, que é o sentido de separação. Então, ao mesmo tempo em que existe uma identificação entre o humano e o divino, o Kadosh reconhece que ele está, enquanto homem, separado de Deus. Porque o Kadosh ele reconhece que o ser humano ele não faz parte daquilo que é a divindade, e é por isso que ele parte nessa busca constante pela figura de Deus. Então, só que aí tem a grande questão que, apesar de Deus aqui estar distante do personagem título, a figura de Deus continua atormentando constantemente o Kadosh aqui deste segundo conto. Então,
essa relação entre os dois de distância versus proximidade também vai ser um dos grandes movimentos que vão aqui, enfim, fazer essa segunda narrativa avançar. E antes que eu me esqueça de comentar novamente com vocês aqui, essa ideia do encontro entre o humano e o divino, ela vai estar presente em maior ou menor grau em toda a obra da Hilda Hilst. E essa é uma relação que sempre se dá de maneira muito tortuosa, ou seja, não se trata de um sentimento de comunhão que vai movimentar o homem em direção ao divino, mas sim de uma quase amargura, de uma quase repulsa que o humano sente com relação a Deus, de uma maneira muito parecida àquela que a gente encontra, por exemplo, em textos como A Paixão Segundo G.H., da Clarice Lispector, em que você tem essa relação da mulher com a barata, que é uma relação de fascinação, mas também de repulsa. É basicamente essa mesma sensação que vai movimentar aqui as personagens das prosas da Hilda Hilst, como é o caso, por exemplo, da Matamoros aqui, do Tu Não Te Moves de Ti, como é o caso da Senhora D aqui, né, da obscena Senhora D, como é o caso do professor de matemática, cujo nome eu me esqueci agora aqui, do Com Meus Olhos de Cão, cujo encontro com Deus é tão impactante que ele acaba até enlouquecendo. Isso acontece também quando a gente pensa na figura do velhinho que está aqui à beira da morte, do estar sendo tercido. E mesmo quando a gente pensa em alguns personagens aqui do fluxo floema, como é o caso, por exemplo, dos personagens de textos como o Lázaro, né, em que a relação entre o humano e o divino se dá de uma maneira muito explícita, e mesmo quando a gente pensa lá no unicórnio, que é o penúltimo conto aqui dessa coletânea, em que você tem ali uma visão muito complexa do que seria Deus, né? Porque Deus aqui, ele não se parece nem um pouco com aquela entidade paternal do Novo Testamento e aquela coisa toda. Não, Deus aqui é quase um cientista fazendo experimentos ali com as cobaias humanas que nós somos. Mas enfim, então perceba que em toda a obra da Hilda Hilst, essa relação entre o humano e o divino vai estar ali, vai ter uma certa centralidade. Mas enfim, quando a gente pensa aqui então no Kadosh, voltando a esse conto, quando a gente pensa nessa relação ambígua que o personagem título tem aqui com Deus, o Kadosh ele vai nomear essa divindade de diferentes maneiras ao longo de todo o conto. Então, em vários momentos aqui, ele vai dar nomes diferentes para Deus, o que indica não apenas essa dificuldade na relação entre esses dois agentes, mas também toda a multiplicidade que Deus representa. Ou seja, Deus aqui é visto como uma pessoa, como uma figura totalmente multifacetada, e isso explica, dentre outras coisas, toda a pluralidade de vozes que a gente vai ter aqui ao longo de todos esses textos. Nesse sentido, então, é bem possível defender que existam aqui, nesse segundo conto, dois kadoshs diferentes, ainda que não exista uma distância entre ambos. Daí você começa a pensar melhor em toda aquela anulação das diferenças entre o sagrado e o profano, que vai, nesse segundo conto, se concretizar de fato. Então, por um lado, nós temos aquele kadosh que vai sair em busca de Deus e, por conta disso, vai acabar se separando de todas as outras pessoas, porque ele sabe muito bem que compreender a Deus só é possível quando o sujeito está sozinho. Só que, por outro lado, você também tem aquele kadosh que tenta viver uma vida normal, que tenta se reintegrar ali aos seus pares e viver apenas as suas aventuras cotidianas. Só que o kadosh ele não consegue mais viver uma vida normal, porque ele é constantemente, como eu já falei aqui nesse vídeo, ele é constantemente atormentado pela imagem de Deus, com quem ele vive ali em um constante diálogo. E daí toda a sua necessidade de se separar, de se manter apartado para manter-se sagrado, digamos, né? Recuperando lá novamente a duplicidade proposta pelo título do conto, pelo nome do personagem e pelo título aqui do livro. E daí agora eu vou recuperar toda aquela imagem que eu havia dito para vocês ao comentar lá sobre um dos contos da Águida, que é aquela imagem do abismo. Porque essa imagem do abismo me lembrou bastante do que aquele filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, sei lá. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Kierkegaard, em que eu falava da questão do existencialismo e tal. Vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Mas enfim, o Kierkegaard, ele tem um livro, se não me engano se chama No Tremor e Temor, se não, é alguma coisa assim o título deste livro,
em que esse autor dinamarquês, ele era um filósofo, ele dizia que procurar a Deus é avançar para um abismo, deixando para trás toda aquela segurança proporcionada pelo fundamento da razão. Então, digamos que o que a gente acompanha aqui ao longo desse segundo conto, né, ao longo do Kadosh, é um personagem que se joga nesse abismo e justamente por conta desse abismo é que ele, por se jogar nesse abismo, que ele se separa ali das pessoas com as quais ele convivia antes. Então essa ideia de Deus enquanto um abismo, inclusive abismo é um dos nomes de Deus, quando a gente pensa principalmente em tradições como a da Cabala, mas enfim, pensando nessa imagem do abismo, ela já havia aparecido antes lá no Águida e ela vai, como eu falei para vocês, reaparecer em vários outros pontos aqui de todo esse livro. Só que essa comunhão entre o personagem título e Deus, ela se dá não apenas no nível espiritual, e daí eu não sei se isso vai ser spoiler, talvez não, porque eu não vou dar muitos detalhes do que acontece. Mas enfim, essa comunhão entre o Kadosh e Deus, ela não se dá apenas no nível espiritual, ela se dá também no nível carnal, a exemplo do que havia acontecido lá com a primeira Águida, para quem Deus era o próprio Pai, e daí você tinha toda aquela relação incestuosa entre eles. Pois é, uma coisa muito semelhante acontece aqui quando a gente pensa na relação entre este personagem aqui, né, entre o Kadosh e a divindade. Então, é a partir dessa união carnal que existe aqui entre o Kadosh e Deus que esse personagem título ele vai não apenas perseguir e ser perseguido aqui pela divindade, mas também fazer parte, ele vai se inteirar naquilo que ele entende como Deus. Então, essa busca pelo desconhecido aqui, que começou desde a infância desse personagem, porque quando a gente pega aqui o Kadosh, ele é o segundo maior conto, quando a gente pensa na extensão de páginas, mas enfim, quando a gente pega o Kadosh, a gente tem algumas cenas que se passam desde a infância dele ali, e a gente fica sabendo que desde muito criança, ele sempre se interessou muito em buscar pelo desconhecido. Então essa busca pelo desconhecido, ela começou desde a infância, quando o Kadosh ele era obcecado por entrar no escritório ali em que ficava uma figura paterna. Não era o pai dele, mas era uma figura paterna. Só que ele era proibido de entrar nesse escritório. Um dia, esse sujeito ali que lhe servia como figura paterna acaba morrendo e o tal do Kadosh entra nesse escritório. Só que quando ele entra no escritório, ele encontra uma sala vazia. Essa ideia de uma busca obsessiva que vai acabar acarretando ali no vazio vai ser o principal motor que vai movimentar aqui o quarto e último conto dessa coletânea e que se chama O Oco, e é, sem sombra de dúvidas, o meu texto preferido aqui deste livro. Pensando então na argumentação que eu fui propondo aqui neste vídeo, é como se o final de toda a busca por Deus que a gente foi acompanhando ao longo de todo este livro apontasse para essa sala vazia na qual vai entrar aqui o Kadosh. Por quê? O conto que encerra aqui essa coletânea, que se chama lá O Oco, vai tratar basicamente da representação de um Deus ausente, mas cuja presença se dá justamente pela ausência. Então, tem um filósofo francês cujo nome eu não vou me lembrar agora. Ele tem um livro chamado Simulacro e Simulação. Neste livro chamado Simulacro e Simulação, esse filósofo lá pelas tantas, ele diz que a presentificação do simulacro se dá pela sua ausência. E é basicamente isso que vai acontecer aqui neste último conto. Então eu vou dar um exemplo. Imagine que você está aí olhando para a estante da casa da sua mãe, aí você vai lá e tira um bibelozinho daqueles vários que ela tem ali na estante, entulhando tudo. Pois bem, até você tirar aquele bibelô, você olhava para aquela estante e você via que ela estava limpa. Mas quando você tira esse bibelô do lugar, você percebe que ele deixou uma marca ali, e essa marca é a marca da ausência da poeira que existe ao redor. Então, quando você tira o bibelô dali, você faz com que haja um espaço mais limpo do que o espaço ao redor. Então veja que não é porque o bibelô está ali que você não vai saber que ali tinha alguma coisa. Quando você tira alguma coisa e vê a marca da poeira ao redor, a ausência do objeto presentifica ele. Você sabe, não, aqui não tem nada agora, mas aqui teve alguma coisa antes. Então é basicamente isso que está em jogo quando a gente pensa que a presentificação do simulacro se dá pela sua ausência. Pois bem, então pensando nisso tudo, é como se o livro todo
fosse uma preparação para esse encontro com Deus. Mas não é isso que acontece. E daí vem toda a angústia espiritual e física, porque vai passar aqui o narrador deste terceiro e último conto. Mas toda essa angústia que vai atormentar aqui o narrador deste quarto e último conto, ela vai aparecer não apenas por conta da ausência de Deus, mas por aquilo que decorre da ausência de Deus. Então, basicamente, você tem o dado de que sem Deus nós temos que ser humanos, ou seja, sem Deus nós temos uma liberdade restrita e isso acaba sendo uma forma de condenação, como diria lá o Sartre. Em um segundo momento, você tem aqui neste mesmo último conto a ideia de que a ausência de Deus esvazia os conceitos de tempo. Tanto é assim que esse personagem aqui, ele não vai se lembrar de há quanto tempo ele está aqui neste lugar, que no caso é uma praia. E eu disse esse personagem porque nós temos aqui um narrador em primeira pessoa. Então o narrador é também o personagem central. Tanto é assim que o conto ele já se inicia da seguinte maneira. Agora que estou sem Deus, posso me coçar com mais tranquilidade. Então veja que aqui, o primeiro dado que a gente tem sobre este personagem já é o nível de humanização que ele ganha ao constatar a ausência de Deus. Pois bem, antes era muito difícil. Ia me coçar e pensava, não dá tempo. Há infinitas tarefas para refazer. Pensava outras coisas também. Mas o que me doía mais era, não dá tempo. E outra, a matéria do tempo se esgota. Deus me vê. E daí um pouquinho mais para baixo ele conclui dizendo, há quanto tempo estou aqui? Já não sei. Então veja que essa ideia da ausência de Deus, tornando esse sujeito mais humano, ao contrário lá do Kadosh, que não conseguia alcançar novamente a humanidade, ele permanecia apartado dos outros por conta do seu contato constante com Deus. Esse personagem narrador aqui, ele é o total oposto do Kadosh, porque depois de procurar a Deus e encontrar, ele percebe que ele encontrou um grande vazio. E pensando ainda nesse desgaste da percepção temporal, que vai estar presente aqui quando esse personagem não sabe há quanto tempo ele está ali naquela praia, esse desgaste ele vai se evidenciar também pela fragmentação da memória deste narrador, que é um senhor, aparentemente um ex-militar ou algo do tipo, que largou tudo para ir buscar a Deus. Só que no presente aqui, né, quando o conto se inicia, ele está em uma praia, quase totalmente isolado, ele não tem contato com mais ninguém a não ser com um menino que vai todo dia ali lhe levar peixes. E outro dado muito importante sobre este personagem narrador aqui, que está ali jogado numa praia, é que ele não consegue se movimentar direito porque ele está com as pernas muito machucadas, então ele tem algumas feridas nas pernas. Ora, a condição desse personagem aqui não me parece uma condição à toa, porque lembre-se lá que Kadosh representa essa ideia do sagrado, né, quando a gente pensa no personagem título lá do terceiro conto, mas também representa essa ideia da separação. E daí quando a gente pensa nesse personagem, nesse narrador aqui desse quarto e último conto, nós temos um sujeito que está excluído do convívio com os outros, porque afinal de contas ele está ali sozinho na praia, e ele também tem esses estigmas nas pernas, né? Ele tem essas feridas nas pernas. Tudo isso causa uma aproximação entre o narrador desse terceiro e último conto e aqueles santos da tradição católica, porque essa ideia do martírio e essa ideia da exclusão social são duas coisas que estão muito presentes quando a gente pensa na vida e nas obras daqueles grandes santos. Ou seja, de uma maneira bem irônica, o que a Hilda Hilst está nos mostrando aqui é que a santificação desse personagem narrador desse quarto e último conto acabou levando ele ao nada, acabou levando ele ao oco. E é esse oco, é esse nada que representa Deus. E é justamente por isso que a gente começa a entender que nos outros contos a relação entre o humano e o divino foi uma relação sempre muito difícil, porque essas pessoas iam buscando alguma coisa grandiosa, chegavam lá e se deparavam com nada. Então, exemplo do que acontece lá com o Kadosh, que esperou a vida inteira para poder entrar numa sala e descobrir uma sala vazia, a busca desse narrador por Deus acaba fazendo com que ele perceba que Deus é uma figura ausente, que a presença de Deus se dá justamente pela sua ausência, e é daí que vem então o título desse quarto e último conto, que é lá o oco. É como se
esse narrador aqui estivesse esperando chegar na estante lá da sua mãe e encontrar um bibelô, só que assim que ele olha, ele só vê a marca da poeira ali e percebe que ali existiu alguma coisa antes, mas que agora não existe nada. Só que este narrador aqui, ele, ao contrário do que acontece lá com o Kadosh, ele tenta preencher esse vazio, ele tenta preencher essa ausência de Deus com palavras. E daí você tem aquele fluxo contínuo da narrativa. Tanto que este daqui, esse último conto aqui, ele é o maior conto em extensão de páginas de todo o livro. Então, a história contada aqui por esse último texto é basicamente a deste narrador tentando elaborar em discurso essa sua experiência diante do vazio. Esse narrador tentando preencher com palavras essa ausência divina. E enquanto ele faz tudo isso, esse narrador também vai esperar ansiosamente por aquele menino que vem todo dia para poder lhe trazer alguns peixes para que ele possa continuar vivendo ali. Então, é como se esse narrador esperasse por esse menino com a mesma ânsia com a qual ele procurou a vida inteira por Deus. É como se esse narrador não tivesse encontrado Deus onde foi procurar, porque Deus está em constante movimento. Então veja que uma coisa muito interessante aqui sobre esses contos da Hilda Hilst é que quando você vai procurar a Deus e encontra o vazio, isso não aponta para o ateísmo, aponta para a ausência de Deus, o que não significa que Deus não exista. Então essa diferença entre a ausência e a inexistência é algo que vai estar muito presente aqui, principalmente neste quarto e último conto. Daí vem toda aquela sugestão de que este último narrador aqui fosse, na verdade, um santo, porque assim ele poderia continuar com sua busca pela divindade. E daí, só que aí vem a grande questão do conto, que é a seguinte, e com isso eu já vou encaminhando o vídeo para o final. Porque fica sempre aquela dúvida sobre... Porque, como o próprio narrador diz aqui, ele não poderia ser um santo porque os santos veem Deus em qualquer coisa para a qual eles olhem. Só que este narrador, ele vê a ausência, ele vê o oco, ele vê o vazio em todas as coisas. Quando ele olha para o mar à sua frente, ele não vê o mar, ele vê o vazio. Quando ele olha para a praia, ele vê o vazio. Quando ele olha para as pessoas que estão passando ali por perto, ele vê o vazio. Só que, como eu disse para vocês, trata-se de uma ausência que demarca que ali havia antes ou poderia ter havido alguma coisa. E esse alguma coisa é Deus, é o bibelô lá na estante da sua mãe e assim por diante. Enfim, com esta analogia entre Deus e o bibelô na estante da sua mãe, eu encerro aqui este vídeo recomendando fortemente a leitura deste livro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.